E a gente segue nesse caso, e agora já trazendo uma repercussão, a gente vai ouvir agora o deputado distrital Fábio Félix, do PSOL, ele que é autor de uma representação que pede, entre outras coisas, a improbidade administrativa do governador Ibanez Rocha e também a indisponibilidade de bens em função desses negócios que a gente está explicando aqui hoje no programa. Deputado, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da CBN. Obrigado aí pelo espaço. Bom dia, deputado. Obrigada pela participação. Bem, bom deputado, dia, Mariana. Quando o senhor fez essa representação, a gente ainda nem tinha essa reportagem publicada hoje pelo jornal O Globo com esse novo contrato. Eu queria que o senhor explicasse essa ação e de que forma essa nova revelação pode mudar a postura ou a representação do senhor. Olha, Bruno, primeiro, é importante dizer que a gente está muito atento em relação a tudo que está acontecendo nesse caso, pelo impacto que isso tem tido na cidade, especialmente no banco público estatal do Distrito Federal, que é o BRB. A população está acompanhando o rombo bilionário, as dificuldades que isso pode gerar do ponto de vista estratégico para a população, para as políticas públicas, para os servidores, para o regime previdenciário, enfim. O impacto danoso das decisões do governo do Distrito Federal, do governador Ibanez Rocha, do ex-presidente do BRB para a cidade. Então, está todo mundo muito atento ao que aconteceu. O que acontece agora são revelações importantes, porque elas trazem alguns elementos de mistura aí nas fronteiras entre o que é público e o que é privado. E a gente sabe que esse tipo de conflito de interesse precisa sempre ser investigado, especialmente quando os negócios públicos, eles são de grande montante. Nós estamos falando aqui de bilhões de reais de operações do BRB com esse ecossistema master, investimentos, compras de ativos com o Banco Master, ao mesmo tempo que o escritório privado do governador mantém relações também com esse ecossistema. A gente tem já 5 contratos revelados do escritório do governador. O Johan mesmo dizia, e você dizia aqui antes, o governador antes negava qualquer vínculo com esses contratos, até que um deles foi assinado com o token do governador, que foi revelado, e o outro, o governador assinou o contrato no papel, né, na escritura do contrato. Então, isso demonstra uma participação ativa do governador nos negócios do próprio escritório. Então, não é que a decisão empresarial está completamente afastada do governador do Distrito Federal no exercício da sua função, até porque esse contrato, essa escritura pública assinada em 2019, por exemplo, que foi revelada essa semana, ela demonstra que o governador tinha conhecimento daquilo que estava sendo negociado pelo escritório, que leva, inclusive, o nome dele, é o nome do escritório. Então, ele não deveria ou não poderia, em tese, assinar aquele tipo de documento, porque ele já estava no exercício do governo do Distrito Federal. E aí se abre uma possibilidade de investigação de algo que é grave, que é a improbidade administrativa, que é o conflito de interesse e a mistura de interesses públicos com o interesse privado, com o interesse público com o interesse privado. Isso gera uma grande preocupação na população. Obviamente que a atuação econômica do escritório, em tese, ela pode cumprir regularidade. Os escritórios, eles podem fazer a venda dos honorários advocatícios. Esse não é o problema, não é aí que reside algum nível ou a suspeição da atividade criminosa. O que está colocado aí é se há o que se chama aí na desconfiança, né, das investigações de porta giratória. Quando você tem interesses privados e, ao mesmo tempo, abre portas dentro do interesse público. Ou seja, para a população poder entender o que nós estamos dizendo. O governador vende os precatórios, ou o escritório dele vende os precatórios, e aquele grupo econômico que está investindo no escritório do governador começa a ter mais possibilidades dentro do governo do Distrito Federal ou nas empresas públicas do DF, no caso do BRB. Aí que é preciso que haja uma apuração rigorosa. Se esses processos eles foram feitos casados, se há algum nível de coordenação, os grupos econômicos sendo beneficiados dentro do governo do Distrito Federal e do Banco de Brasília, ao mesmo tempo que mantinham relações econômicas com o escritório do governador Ibanez Rocha, com o seu conhecimento. Então é isso que precisa ser investigado. Deputado, só para explicar essa ação, né, para entender como é que ela vai tramitar. Na verdade, é uma representação junto ao Ministério Público do Distrito Federal, que caberia ao Ministério Público representar, de fato, a Justiça, um pedido de improbidade contra o governador, uma indisponibilidade de bens, né, pelo que eu estou entendendo aqui da ação. Agora, a gente tem acompanhado o histórico, inclusive dos órgãos de controle aqui no Distrito Federal,
Federal, e a gente tem percebido pouca ação por parte desses órgãos de controle no que diz respeito ao negócio do BRB com o Master. Qual é a sua expectativa de fato, deputado, de essa representação prosperar? Olha, eu acho que é uma nova correlação de forças, né? Existiu uma confiabilidade muito grande no governo do Distrito Federal pelas instituições. Essa é a impressão que eu tenho, né? Eu estou aí como deputado distrital de oposição há quase 8 anos e eu vejo que tinha uma dificuldade muito grande dessas coisas prosperarem nas instituições jurídicas, mas eu acho que é uma mudança na correlação de forças. Até ontem, na tramitação do recurso em relação à lei aprovada na Câmara Legislativa sobre o socorro ao BRB, você percebe que vários desembargadores declinaram, né, da competência, declararam suspeição e a decisão precisou ser tomada pelo presidente em exercício do tribunal. Então, há uma mudança aí. A gente espera que o Ministério Público cumpra seu papel. Nesse caso, a gente enviou para a PRODEP, que é a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, justamente porque é um caso de apuração de improbidade administrativa. Então, nós estamos pedindo apuração. A gente não está condenando o governador Ibanez Rocha a priori. A gente quer que seja apurado, com rigor, porque tem elementos aí, porque é o mesmo grupo econômico que exerce atividades no governo do DF. O primeiro é o BRB Master, quer dizer, o BRB tentando comprar o Master, investiu em mais de 31 bilhões de reais em ativos do Master, ao mesmo tempo que o escritório do governador manteve negócios em 2024 e em outros momentos. E agora, hoje, né, nós ainda vamos adicionar os elementos da matéria de hoje na nossa representação na PRODEP, porque hoje é outro grupo econômico. O fundo é o mesmo do ecossistema Master, que é o fundo REAG, mas é outra, essa rede, né, digamos, mas é outro grupo econômico, que é o Banco Original. O Banco Original é do Joesley Batista, dos irmãos Batista, ele é um grupo econômico famoso no Brasil, e o Banco Original é o dono da PicPay. E aí, o escritório do Ibanez vende precatórios para esse Banco Original, e no ano seguinte, esse banco, que é o PicPay, né, que é o dono do PicPay, o PicPay começa a operar no empréstimo consignado dos servidores públicos do DF, né, a partir de uma publicação no Diário Oficial. Essa publicação, inclusive, está sendo investigada pelo Tribunal de Contas do DF, se não deveria ter tido licitação antes. Então, a matéria traz esses elementos para a gente analisar. Isso não confirma atividade criminosa, mas isso abre a suspeição, né, dessas engrenagens de porta giratória, e é preciso que haja apuração. O gestor público está sujeito à apuração desses casos, né? Especialmente quando tem a assinatura dele, quando envolve o seu grupo econômico, um escritório que leva o nome dele, né? Especialmente num contexto onde a população do DF levou um prejuízo de bilhões de reais. Então, o gestor público precisa explicar isso para a população do Distrito Federal, e é a minha tarefa, como deputado distrital fiscalizador, cobrar do governo e cobrar dos órgãos de controle que isso aconteça. Então, a gente vai enviar essa representação agora aditada com essa nova informação de hoje para o Ministério Público do DF, e a gente espera que haja uma apuração rigorosa e consequência, porque nesse caso, com o tamanho do rombo que a gente está ficando, né, o governador parece que vai se desligar do governo, tem anunciado agora no dia 28 de março, quer dizer, vai sair da cadeira de governador do DF no dia 28 de março, a população quer explicação sobre o que está acontecendo. Imagina, né, depois de todas as decisões erradas tomadas, um rombo bilionário para a população do DF, e ele vai sair e não vai deixar explicação para a população, fica uma impressão de que vai fugir e não vai explicar para a população do Distrito Federal o que realmente está acontecendo. Então, eu acho que há um sentimento, eu sinto na rua, Bruno, um sentimento de responsabilização. A população cobra responsabilização nesse caso. A gente agradece a participação do deputado distrital Fábio Félix, dando detalhes sobre essa representação junto ao Ministério Público que pede a improbidade administrativa e indisponibilidade de bens do governador Ibanez Rocha com base em revelações que foram trazidas inclusive aqui na coluna da Malu Gaspar, e hoje a gente teve a oportunidade de ouvir o repórter Johan Heller ao vivo aqui no programa, explicando esse novo contrato que foi localizado agora pela CPMI do INSS e com base em relatórios do COAF, 2 repasses que somam quase 43 milhões de reais ao escritório de advocacia do governador Ibanez Rocha e que foram feitos por um fundo administrado na ocasião pela REAG, essa gestora que é investigada pela Polícia Federal com vários e vários rolos e que está no âmbito aí do caso Master.
Deputado, muito obrigado pela participação. Até a próxima. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Mariana. Um abraço.